Olá, sou o Padre Marcelo Salles, da Comunidade de Vida, da Comunidade Católica Shalom, e venho falar para vocês hoje um pouco sobre a humildade de Jesus Cristo. Nós sabemos Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o Filho eterno de Deus Pai que assumiu a nossa natureza humana, ele se encarnou e, assumindo o nosso ser humano, o Filho eterno de Deus se rebaixou totalmente. Como nós podemos ver no segundo capítulo da carta de São Paulo aos Filipenses, diz assim: Ele, apesar de sua condição divina, não fez alarde de ser igual a Deus, mas se esvaziou de si. Tomou a condição de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. Mostrando-se em figura humana, humilhou-se, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe concedeu o título superior a todo título, para que diante do título de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e no abismo, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai: Jesus Cristo é o Senhor. Como nós podemos ver nesse trecho desta carta de São Paulo aos Filipenses, nós vemos esta humilhação de Deus que, não se apegando a essa condição divina, porque ele é Deus, ele se esvazia de si mesmo e ele assume uma outra condição, uma condição de criatura, muito mais humilde, muito mais limitada, muito cheia de sofrimentos, de realidades que não são próprias de Deus, mas ele se humilha, ele se abaixa justamente para realizar a obra de redenção do gênero humano. O Filho de Deus, em Jesus Cristo, portanto, se abaixa, se humilha, se esvazia, e nós podemos ver isso muito claramente nessa sua encarnação, mas não só na sua encarnação, mas ao longo de toda a sua vida. Ele assumiu uma condição de escravo, uma condição de pobre, de pequeno, nascendo numa condição humilde, num presépio, em meio aos animais, numa manjedoura, e vai vivendo a sua vida humana também no escondimento por cerca de 30 anos, exatamente vivendo uma vida abnegada. O próprio ministério público de Jesus também é marcado por perseguições, por incompreensões. Jesus, que estava ali para assumir o homem e elevar a dignidade do homem, salvar, redimir o homem, Jesus se humilha, aceitando aquela humilhação de não ser reconhecido, de ser condenado injustamente. Ele aceita ser esbofeteado, aceita ser chicoteado, ser flagelado, coroado de espinhos, uma humilhação muito grande, e é morto numa cruz, despido, numa morte humilhante, mas tudo por amor, tudo para que se cumprisse plenamente e perfeitamente a vontade do Pai para conosco, que era a obra de salvação. Ele assumiu nosso lugar, nós merecíamos a morte, mas o Filho de Deus não nos deixou abandonados na morte, mas assumiu as nossas dores, nossos pecados, aniquilou tudo na cruz, num esvaziamento total, numa humilhação total. E ali ele pôde então realizar essa obra de salvação, elevando o gênero humano à dignidade de filhos de Deus, que em Jesus Cristo nós nos tornamos filhos do Filho, pela fé e no reconhecimento do nome de Jesus como Senhor da nossa vida, nós somos elevados a essa dignidade de filhos de Deus.
Shalom.